Oi, eu sou a professora Gabriela Oliveira Freitas e eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre um errinho que eu vejo com muita frequência nas petições de recurso. Eu já vi efeito suspensivo ativo, eu já vi gente pedindo efeito suspensivo quando não tem nada para suspender, eu já vi as mais inúmeras variáveis. E aí eu fico pensando, gente, será que é tão difícil assim entender o tal do efeito suspensivo recursal? Então, bora corrigir esse erro comigo? Vamos esclarecer para vocês nunca mais errarem? Quando a gente fala em efeito suspensivo de recurso, significa um adiamento dos efeitos da decisão recorrida. Eu não quero que essa decisão produza efeitos até que seja julgado o recurso. Até porque eu posso ganhar esse recurso. Então é isso que a gente quer dizer com efeito suspensivo. E a gente extrai essa ideia do efeito suspensivo do artigo 995, que fala que os recursos, em regra, não suspendem a eficácia da decisão recorrida. Ou seja, a decisão pode ser cumprida, ela tem validade, ela está valendo 100% mesmo com o recurso interposto. Lembre-se que o recurso de apelação tem efeito suspensivo como regra, tá? Porém, eu posso pedir, nos outros casos em que não tem efeito suspensivo como regra, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Isso significa que eu não quero que aquela decisão produza efeitos até que seja julgado o recurso. Se é para ter efeito suspensivo, se é para suspender alguma coisa, significa que alguma coisa foi determinada na decisão. Então a gente tem uma decisão, por exemplo, que fixa alimentos provisórios. E o alimentante não quer pagar, ele fala que ele não tem obrigação de pagar, ele interpõe um recurso de agravo de instrumento. Ele quer efeito suspensivo. Para quê? Para não pagar os alimentos, para adiar o cumprimento daquela decisão, porque vai que ele ganha o recurso. Então, esse efeito suspensivo tem essa finalidade, suspender a eficácia da decisão recorrida. Quando que eu consigo esse efeito suspensivo? Tirando na apelação que tem esse efeito como regra. Mas lembrem-se que regras também têm exceções, né? Quando que eu consigo, então? Se não for na apelação que tem como regra, eu vou ter que pedir que o relator analise meu pedido de efeito suspensivo e eu tenho que demonstrar a probabilidade do provimento do recurso, ou seja, capaz de eu ganhar esse recurso, e vou ter que demonstrar a probabilidade de dano. Juntando esses dois elementos, eu consigo formular meu pedido de efeito suspensivo. Nossa, mas por que as pessoas confundem tanto então se é só isso? Porque também existe uma outra figura, que é da tutela antecipada recursal, também chamada de efeito ativo. Esse efeito ativo é quando aquilo que eu queria que fosse determinado na decisão de primeira instância não foi determinado. E aí eu faço o recurso e peço, eu já quero adiantar o resultado final, eu já quero adiantar os efeitos de um possível provimento do recurso. Eu quero suspender alguma coisa? Não, porque nada foi determinado. Eu vou suspender o que quando nada foi determinado? Vamos inverter o meu exemplo então. Um menor faz um pedido de alimentos provisórios e o juiz fala, não vou fixar alimentos provisórios agora, indefiro seu pedido. Eu vou recorrer e pedir efeito suspensivo? Eu vou suspender o que se o juiz não me concedeu o pedido de fixação de alimentos provisórios? Não, eu vou pedir um efeito ativo, também chamado de tutela antecipada recursal, que vai servir para eu antecipar os efeitos de um eventual provimento do recurso. Quais são os requisitos para eu conseguir essa tutela antecipada recursal? É uma tutela antecipada como qualquer outra. Vou ter os requisitos de probabilidade do direito, no caso, probabilidade do provimento do recurso, e um fundado receio de dano. Com esses dois elementos, são os mesmos elementos do efeito suspensivo. Sim, são os mesmos elementos. Mas o que diferencia, então? O efeito suspensivo, ele tem natureza cautelar. A gente vai suspender os efeitos da decisão recorrida para que ela não te cause dano até o final do julgamento do recurso, porque é provável que você alcance o provimento do recurso. Aí o efeito ativo é uma tutela antecipada que vai antecipar os efeitos recursais, se dado provimento ao recurso. Então, eu vou ter a diferença que o efeito suspensivo ele tem natureza cautelar e o efeito ativo tem natureza de tutela antecipada. E faz diferença na hora de formular o pedido? Faz, porque eu posso estar pedindo a coisa errada. Como que eu peço para suspender aquilo que nem foi concedido?
E como que eu peço para antecipar uma coisa, sendo que eu só quero que suspenda? Então lembrem-se, se o juiz concede, determina alguma coisa na decisão e eu não quero ter que cumprir, eu não quero que aquela decisão produza efeitos, eu estou falando de efeito suspensivo. Agora, se eu tenho um indeferimento, o que eu não posso falar em efeito suspensivo porque não há o que suspender. No caso do exemplo que eu mencionei de alimentos provisórios, eu já não recebi os alimentos provisórios. O juiz indeferiu, eu continuo não recebendo. Eu quero suspender o quê? Eu não quero suspender absolutamente nada. Eu quero ativar os efeitos do recurso. Eu quero antecipar o resultado de um possível provimento final desse recurso. Por isso, antecipação de tutela recursal. Então, assista esse vídeo e nunca mais se equivoquem na hora de formular a petição de recurso. Não coloquem efeito suspensivo ativo, porque vai ser muito difícil a gente suspender um trem e ativar ele ao mesmo tempo, né? Não confundam mais e corrijam aí nas petições de vocês. No mais, por hoje é só e bons estudos.